Bom, vamos lá. Muita gente acha que conhece a história de José no Egito, né? Mas o capítulo 47 de Gênesis, aquilo ali é bem mais do que um simples conto religioso. É quase um manual sobre a arte de governar, sobre estratégia e principalmente sobre a consolidação do poder do Estado. É isso mesmo. Por trás de toda a narrativa que a gente já ouviu, o que temos é a história de uma reorganização completa de uma sociedade, liderada pelo Estado. É, na verdade, um estudo de caso fascinante de como uma crise pode ser usada para redesenhar uma nação inteira. E essa é a grande pergunta que guia nossa análise de hoje. Como é que José, o administrador do Egito, conseguiu executar um plano tão brilhante a ponto de transferir toda a riqueza privada de um país para as mãos do Estado? Vamos desvendar isso passo a passo. Olha, antes de qualquer movimento econômico, José foi um mestre da diplomacia. Ele sabia que precisava primeiro preparar o terreno, garantir que sua família estivesse segura e, mais que isso, numa posição de vantagem. Só depois ele começaria o grande plano. E é aqui que a gente vê a genialidade nos detalhes. Nada foi por acaso. A escolha de 5 irmãos não foi aleatória, porque esse número tinha um peso na burocracia egípcia. Se declarar pastor, então, foi a jogada perfeita para criar uma segregação cultural e evitar conflitos. E a terra de Gozem, essa foi a cereja do bolo. Não era só a melhor terra para eles, mas também os mantinha longe dos centros de poder religioso. Ou seja, garantia autonomia. E esse momento aqui é de uma audácia tremenda. Pensem só, um patriarca estrangeiro, já com 130 anos, abençoando a figura que era considerada um deus vivo, o homem mais poderoso do mundo. Na visão do autor do texto, isso é uma inversão total de poder. Fica estabelecido que a autoridade espiritual de Jacó, por carregar a promessa divina, estava acima do poder político do faraó. Agora sim, a gente entra no coração da estratégia. Com a família segura, José dá início à fase econômica do plano. Ele vai usar a fome, que era uma crise real e prolongada, para pouco a pouco transferir toda a riqueza privada do Egito para o controle do faraó. Foi um processo metódico quase cirúrgico e, sinceramente, inevitável. Primeiro, ele esgota todo o dinheiro. Depois, vai para os bens, o gado. E por último, quando não resta absolutamente mais nada, o povo oferece a única coisa que ainda tem, sua terra e sua própria liberdade. Em troca de comida para sobreviver, a nação inteira se torna, na prática, propriedade do Estado. E qual o resultado final dessa operação toda? Tá aí, 20%. Foi criado um imposto único, fixo e permanente. 1/5 de tudo que fosse produzido no Egito a partir dali pertenceria ao faraó. O povo egípcio deixou de ser proprietário para se tornar, basicamente, inquilino do Estado. As consequências disso foram gigantescas. O plano não só salvou o Egito da fome, mas redesenhou a estrutura social do país. Criou uma espécie de sistema feudal e, ao mesmo tempo, claro, garantiu que a família de José prosperasse como nenhuma outra. Mas olha que interessante, teve uma única exceção nessa nacionalização toda: os sacerdotes. E por quê? Simples. José era um estrategista e sabia que o clero era uma força política poderosa demais para ser desafiada. Então ele respeitou a autoridade religiosa que já existia para evitar uma revolta. Ele entendia os limites do próprio poder. Esse quadro aqui deixa o contraste bem claro, né? De um lado, o povo egípcio perdendo tudo e se tornando servo. Do outro, a família de José, o arquiteto do sistema, recebendo a melhor terra e prosperando sob a proteção desse mesmo Estado. A estratégia dele teve um sucesso duplo. Consolidou o poder do faraó e garantiu o futuro do seu próprio povo. E o capítulo termina de um jeito bem diferente. Longe da política e da economia, a gente tem um momento pessoal, muito profundo, que revela qual era a verdadeira prioridade do povo de Israel, mesmo no auge da sua segurança no Egito. Para entender o pedido final de Jacó, a gente precisa entender o gesto. Esse ritual de colocar a mão debaixo da coxa era um dos juramentos mais sérios que existiam na antiguidade. Ele ligava a promessa à própria descendência, à continuidade da família. Era um voto sobre o futuro. E qual foi o motivo de um juramento tão solene? Jacó, mesmo vivendo com todo o conforto, exige não ser enterrado no Egito. Ele quer ser levado de volta para Canaã. Isso mostra que, para ele, o Egito era só um refúgio temporário, não o seu destino. A identidade e o futuro do seu povo estavam para sempre ligados à terra prometida, não à nação que eles agora ajudavam a governar. E aqui está a grande e talvez trágica ironia da história.
A mesma estrutura de poder absoluto que José criou para salvar o Egito e proteger sua família foi exatamente a estrutura que, algumas gerações depois, um novo faraó usaria para escravizar os seus descendentes. E isso tudo nos deixa com essa reflexão. Essa história pode ter milhares de anos, mas as questões que ela levanta sobre centralização de poder em tempos de crise, sobre o preço da segurança, nossa, elas continuam incrivelmente atuais e relevantes para a gente até hoje.